Gibifire Sandman, com o terceiro arco de histórias Terra dos Sonhos, ilustrado por Kelly Jones, Malcolm Jones III e Charles Fess. É o cara do Monstro do Pântano. Mas gente, aqui vai ser um pouco diferente. Vou dar uma breve fechada em tudo o que aconteceu, porque neste arco do Terra dos Sonhos é a compilação dos arcos da edição 17 a 20 de Sandman. Então são 3 ou 4 historinhas, né? A primeira seria uma das mais quase toda história que é sempre aclamadinha, né? Por exemplo, Calliope, né? Que é aquela ninfa grega que foi aprisionada para ser torturada e abusada sexualmente por um escritor. E o Sandman o próprio Morpheus teve um relacionamento com ela amoroso. Eles se amaram nas antiguidades. Ele vem para salvá-la, amaldiçoando o escritor a ter eternas ideias sem parar. Então, muito fodinha. Depois tem Sonho de Mil Gatos, odiadas por muitos, amadas por outros, né? Que mostra a versão gato, né? Os gatos também sonham, e quando eles sonham, o Morpheus tem a versão do gato. Alguns conceitos bem bacanas, por exemplo, o conceito de se todo mundo sonhar ao mesmo tempo, a realidade se molda. Isso pode ser uma metáfora ou não. Isso vai ser utilizado mais pra frente, então vou comentar mais pra frente. Mas chega a ter esse conceito, né? Então muito se discute, né? Se todo mundo sonhar ao mesmo tempo, quer dizer que todo mundo vai ter o mesmo sonho. Então todo mundo vai trabalhar nesse sentido. Ou, a partir que todo mundo sonha, a realidade se molda instantaneamente, né? Fica ambíguo. Inclusive, né? Por exemplo, os gatos sonham com épocas onde os humanos eram pequeninotes. Aí os humanos sonharam todo mundo junto, e então os gatos ficaram pequenos. Isso pode ser, né, esse eufemismo para tipo, eles sonharam e reshape a realidade, ou simplesmente o Neil Gaiman fazendo um comentário que antes existiam felinos gigantes, os tigres dentes de sabre, e eles caçavam os pequenos humanos, né? Mas como os humanos sonharam em se aperfeiçoar, eles fizeram gangues, tribos, armas, né? Eles moldaram técnicas de caça, então eles conseguiram adestrar os gatos, né? Então tudo fica meio ambíguo nesse conto dos Sonhos de Mil Gatos. Nossa, eu acho que agora eu odiava o conto, mas refletindo sobre ele agora, acho que eu passei a gostar. Também daí vai ter Sonho de uma Noite de Verão, né? Que é o conto que ganhou o Hugo Awards, daí teve toda a polêmica, porque é um prêmio de literatura e um gibi tava ganhando. Aí tem todo, né, o imbróglio que eles criaram o prêmio Eisner só para o gibi não ganhar mais prêmio literário. É muito chato, minha gente. Esse conto ele não conversa em nem um pouco com a gente aqui do Brasil, porque conversa com o conto literário de Shakespeare, né, que é uma coisa que os americanos e ingleses estudam, né, como se fosse o Machado de Assis deles. Eles estão lá sempre vendo essa poesia do Contos de Sonho de uma Noite de Verão. Então, se você quiser melhor aproveitar esse único capítulo, pega o filme aí. Tem um filme do Sonho de uma Noite de Verão, tem aquela atriz famosa lá. Aí você vai se inteirando do que se trata esse conto do Shakespeare. Aí você não fica tão às cegas. Mas envolvendo fadas, né? Contos célticos, a rainha das fadas, a Titânia, né? Com seu marido Alberon. Também fica meio implícito que o Sandman pode ter tido uma relação extraconjugal com a rainha, blá blá blá, e tem ciúmes no meio. E o Flock, acho que é o Flock, que é tipo o Loki do Conto das Fadas, né? Tá ali também. Então, cheio da imagética, cheio de metalinguagem, né? Porque a rainha fala assim, ó, pro filho do Shakespeare, você vai vir comigo depois de um tempo, né? E daí a gente sabe que o filho do Shakespeare realmente morreu depois de um tempo, tanto que eu acho que o Hamlet foi dedicado ao filho morto dele e tal. Mas, enfim, bem legalzinho. E depois vai terminar com um conto que não seria polêmico se não tivesse reverberado na nossa realidade, que é esqueci o nome, mas é esse a Fachada, né? A Fachada é que pega uma antiga vilã da DC Comics, né? Que ela é meio que imortal por causa de uma maldição do deus Ra, lá do Egito. E ela não consegue morrer, ela tem que tentar se virar no mundo moderno. Ela é toda chateada, hashtag chateada, e a morte vem, né, e meio que ajuda ela a passar para frente, né? Então tem toda uma ambiguidade se ela convenceu ela ao suicídio ou convenceu ela até uma parada de eutanásia, né?
que ela tem que conseguir morrer, né? Então tem toda essa discussão que eu não vou entrar aqui, porque já foi totalmente discutido, porque uma galera se matou nos Estados Unidos, foi achado esse conto do lado dos caras que se mataram, então falaram, ó, Neil Gaiman tá fazendo apologia ao suicídio, blá, né? Então já teve toda uma polêmica que eu não tô afim de entrar, porque, gente, é chato. Pra que ficar falando de coisa chata? É só... Mas enfim, gente, o que é importante? Eu já falei, né, desse conto super premiado, que talvez tenha gerado o Eisner, né, que é um prêmio que a gente sempre acompanha todas as vezes aí, acrescenta para mitologia, né? Então a gente tinha o inferno, tem coisas gregas, né? A Calíope tá aparecendo aqui. A Calíope também fala com as 3 bruxas, né? Com a Hecate. Então tá tudo interligado. Coisa grega, com a Hecate, com a Conta das Fadas, com o inferno. O cara foi lá enfrentar o Lúcifer, né? E também vai conversar com elementos da nossa realidade, né? Já teve o conto passado, onde o cara foi passando as eras, né? Ele viveu por mais de 600 anos e ele vai passando pelas eras. E agora aqui a gente tem a Calíope também, que ficou presa durante eras dentro de um quarto. Pô, muito foda. Mas assim, o que eu queria era comentar que realmente Sandman tem tudo isso de gostosinho. Mitologia sendo escrita. As soluções não são fáceis, as soluções não são óbvias. Nada é objetivo, tudo é efêmero, tudo é subjetivo. Fica a seu cargo se você quer aceitar o gato sonhando, se você quer aceitar que o Morpheus volta lá para falar com o Shakespeare, né? Lembra que ele encontrou lá, quando ele estava falando com o amigo dele lá nas antiguidades, ele encontrou o Shakespeare, né? Ele encomendou essa peça, né? Então o cara fez uma peça que foi apresentada para o mundo das fadas, né? Então tem toda uma coisa bonita, uma homenagem às mitologias, uma homenagem à arte em si. Pô, show de bola! Mas, gente, voltando, né? No programa 0 eu esclareci que o Neil Gaiman é cheio de problemas, muitos problemas, está enfrentando aí acusações de abuso sexual muito severas. E antes de tudo isso vir à luz, muito se era discutido, né? Se ele passa dos limites dentro desses contos dele. Por exemplo, a Calíope aqui, ela é abusada sexualmente porque o escritor queria, né, se inspirar, queria a inspiração da ninfa. A cena é mostrada, né? A cena é mostrada do abuso. Então, muito se discute se ele passa do ponto, né? O Alan Moore também tem muito dessas críticas. Se essa questão, né, de abusos, coisas sexuais, se isso passa do ponto, né? Tem muitas pessoas que falam, não, o mundo é assim e tem que ser retratado. Tem outras que falam assim, acho que podia ser retratado de outra maneira. Ou tem outras que falam, não precisava mostrar. A gente entender de qualquer jeito, né? Até hoje... essa era uma discussão válida, né? Agora, com tudo isso veio à luz, talvez as opiniões vieram a mudar. E, se vocês não perceberam, eu estou acompanhando a versão especial de 30 anos de Sandman. E no volume 3 eles colocaram o roteiro original do Neil Gaiman, que ele passou pro desenhista, que é o Kelly Jones. E, cara, a gente vê coisas até um pouco mais perturbadoras que estão no desenho. Por exemplo, ele descreve a Calíope como se ela fosse realmente uma menina. Uma menina quase que até desnutrida. E o cara tem tesão por isso. Então, no primeiro, né, programa eu até comentei que tem coisas, né? Por exemplo, ele fala muito bem de mulheres, né? Então, você... é catapultado pra fora da obra quando ele fala uma coisa dessa, porque você fala, puta, o cara era um pau no cu e ficava escrevendo essas coisas basta, né? Aí você vê que esse roteiro, né, o Kelly Jones olhou assim, opa, não vou desenhar uma coisa tão pesada assim, né? E ele só retrata um abuso em um quadrinho só, né? E parece que até deixa a coisa mais palatável do que o Neil Gaiman queria. E parece que, né, o Neil Gaiman sempre foi esse doente. A gente só não queria acreditar. Porque eu tô aqui há 4 programas falando coisas boas desse quadrinho. Falando coisas que ele construiu. Que construíram o pensamento de jovens leitores. Deixou muita gente chateada porque fez parte da juventude delas, né? E agora a gente tem que lidar com essa bruta realidade que é o autor de Sandman. Então, assim... tem sido um pouco estranho fazer esses programas. É legal reviver, né, a história em si, mas toda vez eu sou dragado para fora
da história por causa desses detalhes, e principalmente nessa edição que tem um roteiro, aí você vê, né, que a escrita do autor realmente indicava algumas coisas para esse sentido, né? E a gente ficava assim, não, ele é um autor que não tem medo, né, de explanar a realidade nua e crua, né? Talvez ele era a realidade nua e crua que a gente nunca quis ver, né? Então eu só queria deixar essa reflexão para esse último arco de Terra dos Sonhos. Confesso que cada vez mais eu tenho perdido um pouco a vontade de fazer esses programas, né? Visto que tem esses detalhes. Mas eu gosto de dividir isso com vocês, porque eu gosto de ouvir o que vocês têm a me falar. Muita gente vem falar comigo e me ajuda um pouco, sabe? Me esclarece as ideias lendo a opinião de vocês. Então também queria agradecer, né? Cada um que se dispõe ao seu tempo de me corrigir, de dar o seu ponto de vista, né? E fortalece um pouco aqui o trabalho, né? Talvez eu consiga remanejar as ideias de uma maneira melhor. A gente, por enquanto é isso, a gente se vê numa próxima. Por favor, compartilhe, comente e xinga aí. Se você é os caras que xinga, né? Pode xingar também. E a gente se vê numa próxima programa de Sandman. Hello! Tchau, tchau, tchau.